Então, assim, essa apresentação que eu faço todo ano, a estrutura basicamente é essa. Eu falo um pouco sobre direitos autorais, como os direitos autorais, na verdade, são uma metáfora, e como no universo do software, essa metáfora ficou cada vez mais mal resolvida, vamos dizer assim. Esse problema dessa metáfora da lei de direito de autor, é que gerou um movimento pelo software livre. E aí falar um pouco sobre como funciona o movimento pelo software livre. A parte do INE, acho que essa parte aqui não, eu posso até pular, pensando bem, porque é menos importante para o contexto nosso aqui hoje, né? Então vamos lá. Direitos autorais e software. A base dessa conversa é essa aqui. A gente ouve falar a expressão propriedade intelectual, ela existe, né? Vocês devem ter ouvido isso. Só que ela é um pouquinho complicada, porque um objeto e uma ideia são coisas muito diferentes, né? O objeto ele tem uma escassez intrínseca. Se eu tenho um pedaço de pizza e eu como um pedaço de pizza, ou eu dou para outra pessoa um pedaço de pizza, sobra um 0 pedaço de pizza. Se eu tenho uma ideia e eu conto para uma pessoa essa ideia, ela não sai da minha cabeça e vai para a cabeça do outro, né? Nós dois ficamos com a ideia. Então essa escassez intrínseca que existe no mundo físico, não existe no mundo das ideias. Agora, de onde é que veio esse negócio então? Por que inventaram isso? Bom, a ideia de propriedade física, eu acho que ela é meio intrínseca do ser humano. Acho que em todas as culturas, em alguma forma, existe essa ideia de propriedade física, né? Nem que seja a minha roupa, né? Coisas assim, a gente tem essa ideia, acho que ela existe nas culturas. Mas essa propriedade intelectual, não. Ela foi inventada na Europa no século XVII. E por que ela foi inventada nessa época na Europa? Porque esse é o momento em que a gente saiu do feudalismo, né? E começou a migrar para o sistema capitalista. E o que acontece nesse momento? Se na Idade Média você tinha, dentro do possível que existia na Idade Média, né? As artes, os conhecimentos, etc. Como é que ele funcionava? Você tem um nobre que bancava o músico, o pintor, né? O curandeiro da corte, seja lá o que for, enfim, né? Esse conhecimento ele era bancado pelo mecenas, era o mecenato. No momento que você abandona o feudalismo e passa para o capitalismo, você tem que trazer a lógica do mercado capitalista para esse processo de trabalhar com ideias e criação, né? Então qual foi o pensamento do pessoal? Bom, a gente precisa de algum jeito criar um mecanismo que isso dê dinheiro. Qual é o jeito que a gente conhece? O jeito que a gente conhece é vender coisas, né? Então vamos fazer de conta que uma ideia é uma coisa. Essa é a ideia. Então assim, eu tenho uma ideia, eu digo assim, esta pessoa é dona dessa ideia, então só ela pode negociar essa ideia como se fosse um objeto físico. E aí essa pessoa ganha dinheiro. Por que isso é bom? Primeiro, porque promove a criação do conhecimento, né? Se eu tenho a perspectiva de que eu vou ganhar um dinheiro criando um certo conhecimento, eu vou lá e gasto meu tempo com isso, né? Segundo, promove a disseminação do conhecimento. Porque no meio desse caminho aqui, você tem, por exemplo, o cara que faz livros, né? Estamos falando aqui do século XVII, XVIII, né? O cara que faz livros, é o cara que imprime o livro e distribui o livro. Se esse cara tem um mecanismo bom para ele ganhar dinheiro, ele faz isso, ele imprime o livro, distribui o livro, e isso, portanto, dissemina aquele conhecimento que foi criado. Ou seja, não basta só você criar o conhecimento, você quer criar e disseminar, né? E esse mecanismo, ele permite isso. Você faz de conta que um livro é uma coisa, é um objeto físico, que você não pode ter a mesma ideia em dois lugares, a não ser pagando, né? E você vende, o livreiro ganha uma parte, o autor ganha uma parte, o público tem acesso àquela obra que o público não teria se aquilo não existisse, e todo mundo fica feliz. Que lindo, maravilhoso. Ótimo, realmente muito funcional para o século XVII. Nesse momento funcionava muito bem. Mas é importante a gente ter em mente que isso é uma metáfora. Pegaram um conceito, que é o conceito de propriedade física, e criaram uma metáfora, que é essa propriedade intelectual, por isso eu coloquei entre aspas, né? Falaram assim, vamos fazer de conta que é a mesma coisa, mas vamos lá. Não é a mesma coisa. E se isso funcionou muito bem naquela época, não quer dizer que vai funcionar para sempre. Nem quer dizer que isso seja moralmente a única maneira de fazer. Que esse que acho que é o meu ponto principal. Quando você fala hoje em dia em pirataria e diabo 4, você está trazendo um argumento moral para uma discussão que não é moral. Isso aqui é uma questão pragmática. Essa coisa toda foi inventada para resolver um problema. Está na lei americana muito claramente que o objetivo dessas leis é incentivar o conhecimento.
A lei brasileira e europeia não disse isso tão claramente, mas está por baixo dessas leis esse mesmo pensamento, tá? E tem uma proposta de reforma da lei brasileira, mas já faz muitos anos, não sei se ela vai para frente, de reformar para dizer isso mais explicitamente na lei. Enfim, o ponto importante aqui é isso. Não são direitos naturais ou direitos que moralmente todo mundo concorda. Não, é uma invenção, um problema pragmático que foi inventado para resolver uma questão, num momento da história. E aí o que acontece? Se lá no século XVII, XVIII, XIX, quem é que estava proibido de copiar alguma coisa da lei de copyright? Na real, só o cara que fazia livros. Por quê? O cidadão comum não tinha como copiar um livro, né? Ele não tinha uma máquina de Gutenberg. Ele não ia copiar à mão. Então, a lei que restringia a cópia, para a população em geral, não mudava nada. Ela funcionava como uma regulação de um setor industrial lá, que era o setor dos livreiros. Então, o impacto negativo, vamos dizer assim, da restrição da cópia, era muito menor do que o impacto positivo, aquilo que eu estava falando, da criação e disseminação do conhecimento. Só que hoje em dia, né, todo mundo tem uma máquina de Gutenberg, né, chama computador. Você copia tudo hoje, assim, né, muito rápido, muito fácil. Então, aquela lei que originalmente tinha um impacto social muito pequeno, negativo, hoje tem um impacto social negativo que afeta muito mais gente. Outra coisa, quando o copyright surgiu, originalmente ele era por 14 anos, renovável por mais 14. O copyright hoje, ele vale, para a maioria das coisas, por 70 anos após a morte do autor. Ou seja, se o cara cria um livro, vamos dizer assim, com 30 anos de idade, uma idade razoável, certo? E ele vive até os 60, também uma idade razoável, o negócio fica limitado no copyright por 100 anos. Agora, pensa, qual era o tamanho do mercado de livros no século XVIII e qual é o tamanho do mercado de livros hoje? Qual era o custo para você produzir um livro no século XVIII? Qual é o custo para você produzir um livro hoje? Qual era o custo de distribuição de um livro no século XVIII e qual é o custo de distribuição de um livro hoje? Com todas essas coisas que mudaram, por que o período de abrangência do copyright aumentou ao invés de diminuir? Meio esquisito, né? Vamos combinar. Software é ainda pior. Porque software, além de ser ideias, né, ele também é um meio de produção. Ele é abstrato como uma ideia, como um livro, etc., mas ele também é um meio de produção. Né? O software que... O seu editor de texto, por exemplo, é o meio pelo qual você faz seus trabalhos de faculdade, ou que um escritor escreve. O software que controla um braço mecânico numa fábrica, ele é um meio de produção. Completamente diferente de um livro. Um livro é só o conhecimento abstrato. O software é as duas coisas. Então, nessa ideia de você ter um certo impacto negativo para a sociedade, em prol da disseminação do conhecimento, etc., etc., aqui esse impacto está maior ainda, porque além de você estar afetando negativamente o acesso ao conhecimento quando você restringe, você está também negando o acesso a formas de produção, que é o software. E, no entanto, como eu falei, né, é 70 anos, dependendo da situação tal, mas, por exemplo, quando é software feito no Brasil, né, quando é software feito por empresas, aí não é 70 anos após a morte do autor. Aí é só 50 anos após o lançamento. Isso significa o seguinte, que em 2045, o Windows 95 vai cair em domínio público. Olha como isso vai ser útil. Todo mundo vai correr para olhar aquilo ali, vai ser, nossa, maravilhoso, né? Já não era em 95? Como é que é? Já não era em 95? Pois é. E o pior, na verdade nem isso, porque o código-fonte do Windows 95 é secreto. Então, lá em 2045, mesmo que ele passe a ser domínio público, entre aspas, você pode só copiar sem pagar nada, você ainda não tem acesso ao código-fonte. Para quem não sabe o que é código-fonte, quando você escreve um programa, você escreve numa linguagem amigável para o ser humano. E aí você converte ele no programa de fato, que é o que o seu computador vai rodar. Então, quando você distribui o Windows, o Office, qualquer programa assim, é essa versão que só o computador entende. Para o humano acessar aquele conhecimento que eu falei que está ali, ele tem que ter acesso ao código-fonte. Esses programas não têm código-fonte livre, aberto. Então, mesmo que caia em domínio público, se a Microsoft não disser para as pessoas, está aqui o código-fonte para vocês olharem, está lá guardado no cofre deles. Eles não são obrigados a mostrar.
Então, Mas assim... o código-fonte era uma coisa que ficava intrínseca ao programa e era só questão de, sei lá, alguém conseguir quebrar uma criptografia para ter acesso. Não. Ele realmente é uma coisa totalmente diferente. Como eu falei, você escreve numa linguagem favorável para o humano e converte numa coisa que o computador entende. É possível converter de trás para frente? Entre 56 mil aspas, sim. Só que essa conversão de volta ela é muito problemática. Você não vai conseguir gerar algo bom para o humano ler. É que nem você pegar um texto em francês, traduzir no Google Translator para inglês, depois para o alemão, depois para o aramaico, depois você copia errando uns pedaços, depois você traduz de novo, vai sair uma bosta do outro lado. Então, se a ideia original dessa legislação de direitos de autor era promover um certo equilíbrio entre o interesse público e privado, ou seja, eu tenho interesse privado de ganhar dinheiro com a minha criação, tenho interesse privado do livreiro de ganhar dinheiro distribuindo o livro, e tenho interesse público do acesso à informação. Se a ideia original era encontrar um equilíbrio entre essas coisas, hoje em dia esse equilíbrio está meio cagado, vamos combinar. E aí que entra o nosso amiguinho software livre. Se tinha essa solução intermediária que procurava encontrar um equilíbrio e a mudança social, cultural e tecnológica afetou drasticamente esse equilíbrio, o pessoal da comunidade software livre falou assim, peraí, a gente está dando murro em ponta de faca. A gente está perdendo o maior benefício do software. O software permite que você copie indefinidamente, permite que você distribua um conhecimento para milhões de pessoas com um custo praticamente zero. E a gente não está usando isso, a gente está fazendo o contrário, a gente está atrapalhando esse processo. Não. Vamos nos beneficiar desse negócio. Então, surgiu o movimento pelo software livre. Já tinha software livre antes, mas era uma coisa informal, né? As pessoas compartilhavam entre si e tal, beleza, era software livre, mas ninguém tinha esse nome. Aí não, vamos formalizar isso aqui. E a ideia era essa, vamos promover o compartilhamento e a colaboração. Se várias pessoas têm acesso ao conhecimento, várias pessoas podem trabalhar juntas, e isso vai promover um crescimento no conhecimento. Não é à toa que quando a internet deu um boom, por volta de 94, 95, que a internet saiu, ela era muito restrita, né? Está restrita lá algumas poucas grandes empresas, algumas universidades e alguns órgãos do governo. A partir de 94, 95, ela atingiu a população em geral, né? Nesse momento, a velocidade com que o software livre passou a crescer aumentou muito. Não foi à toa, porque você teve mais facilidade ainda de disseminação desse conhecimento que existia. Então essa ideia que eu estou falando, de que você compartilha, isso é bom e tal, não é só uma ideia teórica, é uma coisa que na prática a gente viu acontecer. Tá? E acontece até hoje. Então tá, o que é então software livre? Nessas de vamos fazer alguma coisa mais formalizada em direção a ter software livre por aí, precisava de uma definição, né? Então, a definição mais fácil de manter em mente é essa das 4 liberdades. Você pode executar o programa, meio básico, né? Para que serve eu ter acesso a um programa se eu não posso usar ele para nada? Eu posso estudar e modificar o programa, porque às vezes o programa não faz bem exatamente o que eu quero, então eu quero poder mexer nele, e eu quero poder aprender com ele. Né? Isso significa que eu tenho que ter acesso ao código-fonte. Sem o código-fonte eu não consigo entender nada. Né? Eu também tenho que poder redistribuir o programa. Se eu receber uma cópia do programa que resolve o meu rolê, e o meu amigo aqui tem o mesmo problema, é muito tosco eu não ter a possibilidade de repassar para ele, né? Meio básico isso, né? Então essa é a terceira liberdade aqui. E a quarta, se eu fiz modificações do programa para fazer ele ficar melhor, ou atender uma necessidade diferente, ou qualquer coisa desse gênero, essa minha versão modificada eu também tenho que poder redistribuir. É raro, mas tem programas que não tem essa quarta aqui. Não é software livre. A Open Source Initiative e o Projeto Debian usam uma outra definição, que historicamente surgiu por outro caminho, mas elas são, basicamente, dizem a mesma coisa, tá? Não entrem em pânico com isso. É a mesma coisa. Tá? Muito bem. O exemplo é esse aqui, né? Diz lá, tem que ter acesso ao código-fonte. Mas aqui já está implícito, na verdade. Né? É meio óbvio isso. Então, assim, essa é a diferença. É a mesma coisa. Então, tá. Então, teve todo esse movimento, que bonito, que bacana, tá. Hoje em dia, o que é que leva as pessoas a se envolverem com software livre? Eu, do alto da minha sapiência, tá?
Considero que tem essas três principais razões. Tem o pessoal que se preocupa com o software livre porque é uma questão ética. Tem o pessoal que está preocupado com o impacto que o software tem na sociedade do futuro. E tem o pessoal que está interessado no software livre como uma metodologia que é tecnicamente vantajosa e, portanto, economicamente vantajosa. Até uns 15 anos atrás, dentro do mercado de tecnologia, você ainda precisava argumentar esse item aqui, porque ele não é muito óbvio, né? Para quem não é do mundo da tecnologia, esse item aqui não é muito óbvio. Hoje em dia, para quem é do mundo da tecnologia, isso aqui você não precisa mais nem discutir, porque todo mundo já sabe. O software livre, em termos econômicos, ele ganhou uma palavra muito forte, mas ele tem um espaço inquestionável hoje em dia. Exemplos. Quem aqui usa Firefox? É software livre. Quem aqui usa Chrome? Também é software livre. Quem aqui usa Android? Software livre. Tem pedaços que não são software livre, mas ele é essencialmente software livre. Quem aqui usa Facebook? Ou Twitter? Ou Amazon? Ou Netflix? Todo software que roda na infraestrutura dessas empresas é software livre. Ou pensa só, vamos lá, Facebook. Facebook acho que tem 1 bilhão de usuários ativos. Supondo que um servidorzinho deles dê conta de 1000 usuários, estamos falando aí de 1 milhão de servidores. Chute, tá? Não sei se esse não é um chutão. Vocês acham mesmo que o Facebook paga 1 milhão de licenças do Windows? Só tem muito esperto para saber que não, né? E o que eles fazem? Eles usam Linux. E não só Linux. Toda a infraestrutura, banco de dados, linguagem, etc, etc, tudo que eles usam é baseado em software livre. Então, assim, a gente tende a olhar, o usuário comum tende a olhar para o desktop, roda o Windows e Office, é tudo software não livre. Sim, mas o mundo da computação não é só o seu Windows e o seu Office. No mundo da computação, o software livre hoje, eu diria que no mínimo metade do software que roda por aí hoje é software livre. É um chutão, mas eu diria que é por aí. Muito bom. E aí você fala assim, tá, falando um pouco nessa coisa econômica, né, só para citar rapidamente. Isso aqui é um estudo de 2006, tá? Faz 15 anos. O cara observou o seguinte, que na comunidade europeia, mais de 80% do lucro das empresas de software não provém de licenças. E mais de 85% dos trabalhadores da área trabalham em empresas que mexem no software como serviço. O que isso significa? Que se amanhã, ou em 2006, né, baixar uma lei na União Europeia falando assim, não pode mais ter software que não é livre, isso vai afetar 20% do lucro e 15% dos postos de trabalho. Então assim, como é que vai funcionar sem ter licença? Velho, já funciona sem licença. Já é assim. O mundo do software já é assim. Licença é a exceção e não a regra. Licença, quando uma empresa vai fechar um contrato, que seja com a Microsoft, por exemplo, um banco, certo? Quantos computadores, no-breaks, servidores, sistemas de rede, treinamentos, tudo isso que um banco vai querer comprar de software. Quando uma empresa dessas fecha um contrato com um fornecedor, o custo da licença é o custo da negociação, sabe assim, tá muito caro, tudo bem, eu te dou um descontinho, te dou a licença de graça. É irrelevante, não é irrelevante, mas enfim, é muito pouco relevante. Então assim, isso aqui é a parte de vantagens, né? Software livre, por que software livre é legal? Software livre é muito legal. Por que é muito legal? Primeiro, menos duplicação de esforço. Isso acho que é bem importante. Talvez vocês já tenham visto assim, o cara que tem uma empresa dentista, ou o cara que tem uma papelaria, e ele tem o sistema. Que tem lá um computador velho que roda o sistema. O mítico sisteminha dele, né? Quem fez? Quem fez foi o primo do sobrinho do vizinho. Né? E aí o que acontece? Esse cara tem um sistema. A lojinha 3 quadros para lá tem outro sistema, que foi o primo do sobrinho do outro vizinho que fez. E a outra, você tem 500 mil sisteminhas desses. Puta bosta, porque todos eles são iguais, certo? E ruins. Não era melhor ter um só e todo mundo trabalha usando o mesmo? E aí assim,
Tem o meu cliente aqui, que eu forneço esse negócio que todo mundo usa, eu forneço para ele. O meu cliente tem uma necessidade específica, eu vou lá e implemento para ele. O que acontece? Na hora que eu implemento para ele, fica disponível para todo mundo. Qual que é a vantagem disso? Na hora que o meu concorrente implementa para o cliente dele, fica disponível para o meu cliente também. Então assim, você tem muito menos trabalho para atender os seus clientes. Você oferece um produto melhor, você tem mais gente debugando, né? Mais gente apontando problemas, mais gente consertando os problemas, ou seja, você reduz o custo. E mais, esse cara está usando o sisteminha lá há 7 anos. Aí assim, inescapável, né? A versão do sistema operacional mudou, a lei mudou, o Java 4 mudou, porque o mundo muda. E o sisteminha dele não atende mais, precisa consertar, precisa mudar um negócio lá no sisteminha dele. Cadê o primo do sobrinho do vizinho? Virou veterinário no Amapá. Você vai fazer o quê? Ligar pro cara no Amapá? Oh, sabe aquele sistema que você fez 7 anos atrás, conserta aí pra mim? Tá louco, mano? É isso, né? Aí o que você vai fazer? Você vai lá e compra outro sisteminha, do outro sobrinho do primo do vizinho. Não dá. É muito estúpido isso. Um software livre, se o cara some, você tem algum outro cara que trabalha com aquele software. E se não tiver, na remota chance de você não achar, você contrata um. Você não conhece esse software, mas eu te pago para você consertar. O cara senta, ele tem acesso ao código-fonte, ele entende como aquilo funciona, faz o conserto que for necessário. Ou não, né? Ou ele fala assim, joga fora e troca por esse outro software livre. Mas enfim, você tem muito mais condições de se livrar dessas sinucas de bico aí do sobrinho do primo do vizinho. Ou era o primo do sobrinho do vizinho, não sei. Outra coisa, né? Se você tem muita gente mexendo no código, porque esses sisteminhas aí, né? Normalmente assim, 1, 2 caras fazem. Mas se é um software livre, você tem mais gente mexendo. Então você tem mais gente encontrando problemas e consertando os problemas. Custo adicional para isso? 0. Né? Só vantagem. E mais, o desenvolvedor, quando ele faz um software que é livre, ele publica aquilo, né? A necessidade do negócio que ele vai tornar aquilo público. Tem uma questão de reputação aí, né? Eu não vou publicar um negócio muito ruim, né? Então o cara, ao invés de... Quando você faz uma coisa que é fechada, ninguém está vendo, tem que entregar o negócio para o cliente amanhã. Tem 2 opções. Ou eu atraso 2 semanas e faço um negócio bem feito, ou eu dou uma coxambrada e entrego amanhã. Adivinha o que acontece em 99% dos casos, certo? Agora, quando é software livre, você não vai fazer isso, porque isso vai ficar publicado. Você não quer. Então você toma mais cuidado antes de publicar as coisas, você garante mais qualidade aí também. Tudo bem. Isso aqui eu já falei, uma restrição do fornecedor, sempre dá para evoluir, beleza. Tem a questão de como é que isso se ganha dinheiro, mas é o que eu te falei. O modelo de venda de licença de software, ele é o modelo mais forreca que tem. O grosso do dinheiro não está aí, nunca esteve aí. Então é só você saber lidar bem com o resto de onde se ganha dinheiro, que é treinamento, integração, customização, coisas desse tipo. E você tem que ter reputação. Morreu. Você tem que ter uma boa reputação. Se você não tiver uma boa reputação, o seu cliente vai para um outro fornecedor. Muito bem. Aí falar um pouquinho da comunidade de software livre. Isso é bem passando, tá? Tem os desenvolvedores de software livre, que tem gente que está lá de brincadeira, tem gente que está lá porque é estudante, de alguma maneira que ele tem a ver com o trabalho que ele está fazendo na escola. Né? Tem pequenas empresas e prestadores de serviço e tem grandes empresas. A IBM, em 2001, anunciou um investimento no Linux de $1 bilhão. Em um ano, não é que era investido pelos próximos 30 anos, não. Naquele ano eles falaram, vamos investir $1 bilhão no Linux neste ano. A Red Hat é uma empresa que só trabalha com software livre. Ela hoje, foi comprada pela IBM, inclusive, faz uns 2 anos. Mas ela é uma empresa independente. Ela é uma das 500 empresas que formam o índice da Standard & Poor's. Standard & Poor's é uma consultoria de finanças lá. E eles fazem, para analisar o mercado mundial de tudo, né, basicamente, eles pegam empresas que eles consideram importantes em mercados chaves, né, e utilizam essas empresas, o crescimento, quanto a relação de faturamento, etc, etc, para medir o desempenho da economia como um todo. A Red Hat é uma dessas empresas. São só 500, não são 50 milhões, né? Só 500 empresas. Eles escolheram a Red Hat porque é uma empresa grande e importante no mercado.
Muito bem. E você tem os usuários, que são os governos, os usuários domésticos e as empresas. O usuário doméstico talvez seja menor aqui, porque o usuário doméstico vai lá, principalmente no Brasil, né? Pirateia tudo e não está nem aí. Então não está muito preocupado com o software livre, né? As empresas se preocupam um pouco mais. Porque a empresa, muitas vezes a empresa escolhe mal aqui e paga por um produto sendo que poderia ter optado por uma alternativa livre. Mas ela no mínimo pera e pensa, né? Pera, eu vou pagar por isso aqui, sendo que tem outro ali gratuito? Então sim, você tem um pouco mais de gente aí interessada. E os governos deveriam ter muito mais interesse em software livre do que eles têm. Muito bom, essa parte eu vou pular. A parte do IME e tal, o fato é, o IME é legal, o IME gosta de software livre, tanto o IME gosta de software livre que tem a rede Linux, que não é de agora, né? É de 2008, se eu não estou enganado. 1997. Desculpa, é 97, pensei em 98. Ou seja, faz mais de 20 anos. O movimento de software livre era relativamente novo ainda nessa época. E já foi criada a rede Linux, quer dizer, o IME curte software livre. Eu posso falar de mais coisa, mas vou parar por agora para a gente conversar um pouquinho. Se vocês querem perguntar uma coisa, xingar, discordar. Eu tenho uma dúvida. Uma só? Por que tem pouco jogo, tipo, super novo, assim, em software livre? Sendo que deve ter muita gente interessada. Por que tem pouco jogo? É. Então, essa é engraçada, não é a primeira vez que pergunta de jogo. Um jogo desses que você está pensando, né, de pessoa que vai tirando 3D, o cara 4, né? Ele tem duas partes. Ele tem o software em si, que faz a simulação da física, né? Que você consegue deixar a câmera para lá e para cá, controla o joystick de Java 4, né? E tem o enredo, né? As texturas, as imagens, os monstrinhos, né? A história que você vai participar dentro do jogo e tal. Para você fazer isso com software livre, tem alguns problemas. Primeiro, a parte de software ela é complicada. Então, assim, hoje em dia, o mundo do software livre, tem muita gente que trabalha com software livre, como eu falei, o cara é hobbyista, está lá na casa dele mexendo. Mas tem uma parcela importante da comunidade também, que são empresas, que têm interesse. Então, assim, se a empresa, vamos dizer assim, faz... Depende muito, tá? Por exemplo, no caso do kernel do Linux, 99,9% do que é feito no kernel do Linux hoje são empresas. Outros programas, aí as porcentagens são diferentes. Se você pega um programa pequenininho, talvez ele seja de um cara lá que faz na casa dele. Então varia muito. Mas vamos supor aí que tem programas vários aí, que tem uma empresa que faz 30% do trabalho. E com colaboradores variados fazem o resto. Esses 30% dão estrutura para o projeto. Eles garantem que o projeto nunca para. Eles garantem que tem uma certa organização e uma certa... objetivos bem definidos do que vai fazer, quando vai ter lançamento, entendeu? Você tem um pouco de ordem para viabilizar esse trabalho dos outros 70%. Igual no TensorFlow. Oi? Igual no TensorFlow. Não sei. Tem uma equipe que fica olhando o que você faz e suas sugestões e fica tipo, não tá nos padrões que a gente quer. Todo software livre, na verdade, tem assim, né? Você tem os desenvolvedores antigos, vamos dizer assim, né? Que são os caras que manjam bem do rolê e eles querem garantir que aquilo continue funcionando bem. Então, sempre tem esse pessoal que faz isso. Mas quando você tem uma coisa que tem um interesse comercial, as empresas fazem esse trabalho de levar o projeto e as contribuições externas. Às vezes o contribuidor vem, faz uma contribuição e some. Às vezes o cara contribui durante 1, 2 anos e some. Mas você tem aquela empresa que está lá dando aquele eixo. Então isso é uma coisa que dá muita estrutura para a coisa. No caso de jogos, não tem empresa muito interessada. Então é uma coisa que depende só da iniciativa das pessoas. E aí fica mais difícil, porque você tem que juntar muita gente, porque fazer o software é difícil, muito capacitado, com bastante disponibilidade de tempo, o software é difícil, e sem essa presença de empresa. Então acaba sendo meio... Tem bastante coisa de jogo até no Linux, mas não no mesmo nível que tem dentro do mercado fechado. E aí a outra dificuldade é aquilo que eu falei, que tem um enredo, né? Quem é computeiro não vai ser o cara que vai fazer um enredo legal. Desculpa aí, lamento informar, não vai ter como. Então assim, também tem isso, né? Eu vou fazer um jogo. Tá, como é que vai ser o jogo? Pô, não sei, eu queria fazer um jogo legal aí. E aí você também não sai do lugar porque você não tem ideias boas para fazer, entendeu? Esse é o lugar que a empresa também vai bem. Porque a empresa vai contratar um cara que é designer, um cara que é roteirista, entendeu? Então, jogo é um ponto fraco do software livre. Não quer dizer que não existe, existe bastante. Mas é um lugar onde é mais fraco do que em outras áreas. Mas acho que tipo
design de jogo, eu acho que a maioria dos programas são feitos licenciados. São o que? Licenciados? Isso. Sim, eles não são livres, exatamente. Porque é isso, a empresa não opta pelo mercado, pelo modelo aberto, prefere trabalhar com coisa fechada. E sim, também tem outro problema aí, né? Realmente o jeito que o jogo funciona, ele é um pouco diferente. Aquilo que eu falei lá no começo, o software ele é uma forma de conhecimento e ele é uma ferramenta de trabalho, né? Ele é um meio de produção. O jogo não, né? E o jogo, diferente, você pega, por exemplo, o WordPress, um software, né, que existe. O WordPress existe, sei lá, há 20 anos. Por quê? Porque há 20 anos ele é útil. E o jogo, ele não é útil por 20 anos, né? O jogo você lança, ele dura aí 2 anos, sei lá. Aí você pode até lançar uma versão nova usando o mesmo software, né? Mas chega uma hora, aquele software você vai jogar fora, porque ele está obsoleto. Você vai querer fazer uma versão de um jogo completamente diferente com outro software mesmo, do zero. Então, por diversas razões, o jogo eu diria que é um ponto bem fraco. Tem outros pontos fracos. Lógico que eu estou vendendo um peixe para vocês, eu não vou falar das partes do peixe que não são tão bacanas, né? Mas tem outros pontos fracos, mas o jogo talvez seja o principal. Peraí, deixa eu perguntar. Qual a relação do software livre com segurança? Segurança da aplicação em si. Porque, por exemplo, já que o código-fonte é aberto, da mesma forma que uma pessoa bem intencionada pode ir lá e identificar uma falha, alguém mal intencionado pode ter visto essa falha antes e se aproveitar dela. Então, essa é uma pergunta muito comum e recorrente. Ele já está te chamando aí. Aqui e tem aqui. Essa é uma pergunta muito recorrente. A primeira vez que se fez essa pergunta foi no século XIX. E o assunto era fechaduras. O que é melhor? Você tem uma fechadura que todo mundo sabe como funciona e ninguém consegue quebrar, ou uma fechadura que ninguém sabe como funciona e por isso não consegue quebrar? Os fazedores de fechadura lá no século XIX concluíram que era melhor a fechadura que todo mundo sabe como funciona. Por quê? Porque a fechadura que todo mundo sabe como funciona, mas cedo ou mais tarde, se ela tiver um problema sério, alguém vai encontrar e todo mundo vai saber. A que ninguém sabe como funciona, se alguém quebrar, ninguém vai ficar sabendo, né? Então por isso mesmo. Isso vale também para o mundo do software. Vai ter gente que vai vender para você o peixe de que o software livre é muito melhor em lidar com problemas de segurança do que o software fechado. E vai ter gente que vai querer vender o peixe inverso. Eu acho que as duas coisas são mentirosas. Tanto o software fechado quanto o software livre lidam razoavelmente bem com os problemas de segurança. Nunca vi Linux com vírus. O problema aí é outro. Não é questão de um bom ponto, na verdade. O problema é que assim, o Windows ele vem do DOS. Eu estava lá. Assim, que era um sistema operacional furreca para rodar um computador furreca. Nem tinha vírus, na verdade, e não tinha nem recurso tecnológico para ter uma coisa melhor em termos de segurança. Então, assim, você fazer um retrofit aí de controle de segurança melhor no Windows é um pouco difícil. Por isso que o Linux hoje tem algumas vantagens do ponto de segurança, algumas vantagens do ponto de vista de segurança. Outra coisa o Linux é menos usado, então ele é menos visado também, né? Mas o lance é essa coisa de que um é muito melhor, não são. A questão é a seguinte: o pessoal que trabalha com software fechado, tipo a Microsoft, né? Eles botam muito dinheiro na brincadeira. Então, assim, eles conseguem manter uma boa qualidade no quesito segurança. O pessoal do software livre também, as empresas põem muito dinheiro aí. Quem gasta mais dinheiro, eu desconfio que é a Microsoft, mas aí já não sei. O fato na prática, se eles não são exatamente equivalentes, é perto. Qualquer pessoa que dizer uma coisa assim, um é muito melhor que o outro, é ideologia. Mas, assim, é muito fácil acreditar que o aberto é mais vulnerável. Não é. Isso é uma falha de pensamento, não é. Você tinha levantado a mão? Sim. Como ninguém tem acesso à atualização de programas licenciados, software licenciados, o que garante hoje em dia que uma empresa mal intencionada vai lá, olha o software livre e fala, opa, isso funciona muito bem, vou pegar e copiar aqui. Nada garante. Nada. Não sei se vocês entenderam. Ele falou assim, e se uma empresa pega um negócio que é software livre, adapta, fecha e vem dizendo que é dele sem contar que é um software que era livre? Esse você perguntou, certo? Sim. Então, isso eventualmente acontece. Quando isso acontece, de duas uma, ou passa batido. Mas em geral não passa batido. Por quê? Pelo cheiro você olha e fala assim, eu já vi isso aqui antes. E aí o que você faz?
você faz um trabalho de pé no saco, de tentar traduzir de volta, né? E a tradução de volta é muito tosca, mas você pega aquele que é livre, compila, faz a versão final, né? E traduz de volta, e aí você compara as duas traduções de volta, né? Elas são ruins, mas se elas são ruins iguais, elas são a mesma coisa, né? Então, assim, dá trabalho, mas dá para você descobrir. Ninguém garante que pode acontecer de passar batido. Mas em diversos casos isso já aconteceu, foi detectado, e a empresa teve que se virar nos 30 de dar alguma solução para o caso. Teve um caso famosão que passou batido, né? A Sony, o PlayStation 2 até agora o 5, o sistema operacional é derivado do FreeBSD. Tanto o FreeBSD é aquela licença MIT, né? Que não te obriga, o FreeBSD permite. Não te obriga a redistribuir as notificações. Então, Ele permite. Não é que passa batido. Nesse caso pode, a licença permite. Tudo bem. Inclusive eles devem publicar isso. Deve dizer lá em algum lugar, isso aqui é FreeBSD. Tudo bem. Se a licença de software livre permite, lembra que eu falei que tem as 4 liberdades lá, né? Você pode atender essas 4 liberdades de várias maneiras diferentes. Então tem licenças com regras diferentes, todas elas atendendo aquelas 4. Um tipo de licença é essa do BSD. Significa que você pode fazer o que quiser, inclusive transformar em software fechado. Nesse caso, tudo bem, não é ilegal. É só meio feio, mas não é ilegal. Tem casos em que é ilegal e foi detectado. Vocês já levantaram a mão? Desistiu. Diga. Não? Tem cadeira pra cá. Tem ali, tem aqui, tem ali. Diga. Talvez não seja uma presente, não sei se entende muito bem, mas eu queria, voltando ao assunto de jogo, né? Tem alguns casos, por exemplo, que a gente não tem acesso ao código-fonte do jogo em si, mas tem acesso a algumas ferramentas que a gente pode modificar o jogo, como Skyrim, criação de mods. Faz 11 anos que o jogo lançou e ainda está sendo modificado. Isso, usando essas ferramentas, eles podem alterar o jogo, podem redistribuir as alterações, podem melhorar algumas partes, não tem acesso a outras. Nesse sentido, por mais que ainda é licenciado, ainda não temos acesso ao código-fonte, mas tem uma cultura de criação e modificação do produto. Como que isso pode interagir com a questão do software livre? Tá. Em relação a jogos, especificamente. Tá, o que acontece? Eu, apesar de ser nerd, não sou um nerd que joga. Então eu não conheço muito o mundo dos jogos, tá? Eu sei que isso existe, mods, etc. Mas, primeiro, eu não sei até que ponto isso é legal. Porque o fato de que ninguém processe e a empresa pode até achar bom, não significa necessariamente que é legal estritamente. Não sei se é ou não. Em muitos jogos é legalizado, inclusive é parte da estrutura oficial de distribuição, né? Por exemplo, Skyrim tem, geralmente, eu acho que a maior parte das pessoas consome, pelo menos no computador, consome Skyrim na Steam, né? Sim. Que é uma loja virtual, e aí, tipo, eles têm uma seção separada para mods. Você pode subir lá o seu mod de maneira oficial e acessar. E é bem grande essa possibilidade. Tá. Então, isso quer dizer, imagino que alguns talvez seja, imagino que alguns te dão as ferramentas e outros não. Tem mods que são feitos que não são com base em ferramentas que a própria empresa disponibiliza, né? Alguém foi lá e fez algum tipo de quebra. Então, basicamente, varia muito aí o que isso significa. Agora, você está perguntando como é que isso se relaciona com a comunidade de software livre. Bom, a comunidade de software livre, lá, antes de ser formalizado como um movimento e tal, né? Ela era uma coisa informal. Era assim, fiz um negócio legal, tô aí. Isso que você está descrevendo tem esse lado. É uma coisa lúdica, informal. Beleza. Quando as pessoas fazem esses mods, eu estou imaginando, se tem um lugar na loja que você pode colocar os seus mods, é porque você pode vender os seus mods. Não. Pelo que eu vi, os mods eram todos de graça. Eu nunca vi um mod pago lá. Eu também não sei. A Bethesda tentou uma vez aqui, Create Plugin. Ela tentou fazer isso, sabe? Vocês fazem modificação, tá bom, eu quero uma parte. Mas não deu certo. Porque o que acontece? Todo lance do software livre, mais importante do que ser de graça, é você ter acesso ao conhecimento. Então assim, quando você está falando de um enredo, tem partes do enredo que acho que são conhecimento, vamos dizer assim, né? Como o design que você fez do monstrinho, por exemplo, ele é um conhecimento. Né? Mesmo a história, num certo sentido, a história é um caso um pouco mais complicado, mas enfim. Então assim, se você pode pegar aquilo ali e adaptar, fazer um outro mod, por exemplo, o cara fez um mod de um jogo com um monstrinho, eu quero pegar aquele monstrinho e botar no outro jogo, isso tem a ver com essa cara
da comunidade de software livre. Mas aí passa por esse universo das licenças. Eu imagino que esse universo de mod é tudo meio informal. A licença meio que ninguém sabe qual é. E se a licença ninguém sabe qual é porque não pode. E esse é um problema que as pessoas têm dificuldade de entender. A lei de copyright diz o seguinte: não pode nada, a menos que o autor diga explicitamente que pode. Se o autor não colocar lá na loja, não é dizer explicitamente que pode. Então o que acontece? Não é. É no melhor das hipóteses, implicitamente. Mas a lei é clara, você tem que dizer explicitamente. Então assim, o que deve acontecer aí rola em parte essa troca e tal, mas é muito limitada, tanto pela questão legal, quanto pelo interesse da própria empresa. A coisa não deve fluir muito bem. Não é uma coisa assim, junta 30 neguinhos de países diferentes, vamos fazer isso aqui, e esses 30 se juntam e fazem um mod enorme para o jogo inteiro, faz o roteiro inteiro. Né? O jogo, sei lá, tem 30 fases, faz desde o primeiro até o fim, um roteiro completamente diferente do jogo. Isso dificilmente acontece. Talvez aconteça, mas é raro. O que deve acontecer é, uma pessoinha vai lá e faz 1 ou 2 níveis. Aí uma outra pessoinha vai lá e faz outros 2 níveis, sei lá. Entendeu? Não rola muito esse fenômeno de troca entre as pessoas. Ou seja, tem um parentesco, como é o software livre, mas falta essa sinergia. Essa sinergia do trabalho coletivo aí. Até por conta do contexto de licença, etc. Mas como eu falei, eu não manjo muito desse rolê, tá? Pode ser que exista em algum lugar e eu fico de fora. Mas é que eu acho que o mais natural, se começar a surgir esse movimento, com esse interesse, o mais natural é a pessoa se engajar com software livre mesmo. Porque tem, como eu falei, tem jogos livres. Eles não são tão sofisticados, não tem tanto público, mas eles existem. Não é só Minesweeper. Tem jogos de verdade. Então, são livres. O meu jogo do Link eu fiz com pulseira que você ensinou software livre. Livro do qual? O meu jogo do Link eu fiz com pulseira. O jogo do Link. Então esse é um jogo meio tosco, né? Acho que tem jogos melhores. Acho que Space Engineers é livre e ele é bem grande, pelo menos é um jogo aberto. E ele é tipo bem foda, assim, não é, sei lá, um Tetris da vida, assim. Geralmente a gente... isso do que Não, pô, Tetris é foda, mas assim, é o tipo de jogo que você joga no Linux, tá ligado? Aquela coisa meio simplona e tal. O Tetris quando foi criado? Na década de 60! Ele era muito foda, mas hoje em dia eu tive um EP aqui que era implementar o Tetris. Ainda vicia, viu? Não, o jogo é bom, Subestima não. mas não é, para os padrões de hoje, né, não é um jogo complexo, né? Eu gostava de Chickens Invaders também. Como chama? Chickens Invaders. Sabe o joguinho da nave que você fica atirando nos bichinhos? Sei. É a mesma coisa, só que em vez de nos bichinhos é várias galinhas. No espaço. Muito bom. Eu vi um jogo de escolher um rapaz para jogar, né? Aí questões sociais, assim, né? Então o rapaz sendo um representante do segurança, um ambiente onde ele estivesse, por exemplo. Então, numa universidade, ele teve um representante dos estudantes. Aí os estudantes, eles acabam jogando esse rapaz e acabam impondo todas as dificuldades que eles vivenciam, eles se concentram no rapaz. Né? Então, ele está com dificuldade de bolsa, o rapaz vai ficar sem bolsa. Não está conseguindo se alimentar, o rapaz vai ficar sem se alimentar. Mas só que quem criou o jogo acaba manipulando a massa, né? Porque o pessoal fica, puxa, ele está sem se alimentar, então vamos lá ajudar ele, né? Mas só que as pessoas não se tocam que estão sendo manipuladas, né? Sim, mas você vê. Aí o rapaz, no jogo, na saída, puxa, como é que vai sair disso? Aí ele começa a elaborar um outro jogo, que é um jogo de política pública. Aí algumas pessoas aderem, né? Puxa, o negócio interessante para jogar política pública, porque eu consigo ter uma abrangência maior, não só na vida individual, mas na vida de um bairro, de um estado ou do país. E tem dado bons resultados. Interessante. É interessante isso. Isso é mais interessante do que fazer uma pessoa vítima, né? Sim. No século XXI. Mas é que aí que tá. Esse jogo da pessoa vítima, você tem o engajamento das pessoas. Não, isso é uma mentira. Tá, mas poderia ter. Tem um livro chamado Os Demônios. Não, tem o engajamento, as pessoas estão lá, elas estão jogando. Não. Tem um livro do Dostoiévski chamado Os Demônios, Os Possessos. Né? O Dostoiévski, ele nasceu em 1821. Ele narra um grupo de
pessoas idealistas. Né? Mas o mais curioso é que ele narra esse grupo, né, de jovens, né, dos demônios, que seriam pessoas, demônios porque as pessoas estão possuídas por uma ideia. Né? Então, elas acabam se tornando as ações dela se tornam completamente racionais. Então, todo o terror que ela pratica ao outro é justificado por essa ideologia. Mas só que eles não percebem nada disso. Então, eles dão um nome de engajamento, eles dão um nome de ideologia, eles dão um nome de representante. Então, é bem interessante isso, porque esse livro ele é tido como um livro profético do que iria acontecer na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Para mim, é um dos melhores livros dos Dostoiévski. E é curioso que a gente está no século XXI, né? É um jogo, né? E a gente resgata toda uma história de 1800. Era o retrocesso, né? A gente nunca evolui tão rápido quanto a gente pensa. Você falou alguma coisa? Voltando aqui para o software livre e tal, eu acho isso muito legal na rede, porque, por exemplo, você está mexendo no... por exemplo, eu comprei um notebook da Asus e o Windows não tinha feito o software compatível com o hardware do meu notebook ainda. Mas estava vendendo um notebook com o Windows lá. E aí, às vezes isso acontece no Linux também. Tipo, eu baixei o Manjaro uma vez, ele não era compatível com todos os drivers, não eram compatíveis com todos os hardwares do meu computador. Só que, tipo, você fica ali... Eu ligava no saque da Microsoft 500 vezes. Não, a gente vai mandar uma atualização. E tipo, nunca mandaram. E se você tem duas escolhas, né? Você pode ir atrás e querer resolver o seu problema no seu Linux. O meu pai fez isso uma vez, ele conseguiu um MacBook de 2007 e aí um cooler morreu. E aí o MacBook fez assim, o seu cooler morreu, então não vai funcionar mais nada. Tipo, ele decidiu que não ia ligar, o software tem essa configuração. E aí ele conseguiu colocar o Linux, aí você muda as configurações. Você consegue ele até conseguiu botar o outro cooler para rodar mais do que é o esperado para compensar o outro. E aí no meu, eu tipo, não tinha o Manjaro, ainda não estava ali. Aí você tem essa escolha, eu vou ser muito nerd, vou arrumar, ou você pode esperar alguém arrumar. E arrumou, e o Windows ainda não arrumou. E eu comprei em 2018 e ainda não atualizou. E aí na rede tem esse tipo de coisa também, tipo, ainda mais que a gente usa coisas já tão estáveis. Então quando tá estável, qualquer problema que vocês procurarem, vai ter outra pessoa que já teve esse problema, que já achou uma solução. Então isso é muito bom. Sem dúvida, com essa coisa que assim, na rede Linux, né, imagino que vocês usam coisas que têm a ver com o mundo servidor. E o mundo servidor no Linux é o que interessa muito para as empresas. Aquilo que eu estava falando, que as empresas são parte da comunidade, né? Esse mundo interessa muito para as empresas. Então, normalmente, hoje em dia, driver de disco SCSI, driver de placa de rede gigabit, todas essas coisas você tem muito bem resolvido no Linux. Porque os caras se bobear fazem primeiro para o Linux. Porque quem é que vai usar uma controladora RAID com Windows? Pelo amor de Deus, né? Então os caras não estão preocupados em fazer o driver para Windows, estão preocupados em fazer para Linux. Então, dependendo do lugar, acontece bastante isso. No Linux você vai ter a coisa funcionando melhor. Assim. Não é o que acontecia há 30 anos atrás. O Linux era um projeto informal, de gente doida, vamos dizer assim, né? Não tinha um apoio comercial tão presente. Então os caras tinham que ficar correndo atrás de descobrir como é que funcionava. Hoje em dia não. Hoje em dia as empresas colocam dinheiro lá. Um dos maiores, acho que o maior contribuidor individual para o kernel Linux, se bobear, é a Intel. Ou é a Red Hat, mas a Intel está entre os primeiros. Porque a Intel, o que acontece? Lá no data center, não sei aonde, onde tem a Amazon, o que eu falei, Facebook, Java 4. Está tudo rodando Linux. A Intel quer mostrar para o cara que vai rodar bem. Então, tudo que ela lança novo no processador, tem uma instruçãozinha nova aqui que acelera não sei o quê, a primeira coisa que eles fazem, implementa o suporte do Linux. Então, assim, no começo era comum, lá nos anos 90, né? Você pegar um Linux e instalar na sua máquina, putz, não sei o que não funciona, tem que achar o driver que não sei quem fez semana passada. Né? Hoje em dia é muito raro isso acontecer. Muito raro. Na NVIDIA ainda é um pouco comum essa desgraça. E é por isso que o Linux Torvalds
xingou a NVIDIA, né? Mas funcionar funciona, né? Bom, eu não uso, mas funcionar funciona. Funciona. Depois você quebrar o Linux 3 vezes e ter que reinstalar os traumatizado. Você usa ARC. Aí você não pode reclamar. Aí você só tem que dizer assim, eu curto esse rolê. Eu curto. Quando quebra e eu preciso reinstalar, aí é que fez meu dia. Eu nem deixo nada no meu computador, porque eu sei que eu vou quebrar tudo. Não, mas aí esse é o seu esporte. A gente reclama feliz, né? E tudo bem, precisa de pessoas com essa pegada, porque são pessoas como você que encontram os problemas, fazem o bug report, alguém que manja mais do assunto corrige o bug, né? Para que o usuário do Debian, por exemplo, não encontre nunca esse tipo de problema. Está resolvido já. O nosso convidado para aula de segurança, ele usava uma distro que agora eu esqueci o nome. Acho que começa com G, é tipo uma distro bem... Hã? Isso aí. Eu sei que, tipo, ele compilava o sistema operacional dele. Gentoo compila tudo. Você baixa tudo, código fonte compila tudo na hora. Mas beleza. Vou instalar um Linux, vai demorar só uma semana. Aí ele falou que a gente tava conversando nele. Putz, eu não tô conseguindo compilar meu driver do Bluetooth. Eu tipo, Não, e não compila, ainda tem o Linux by Scratch, né? O Gentoo não tá longe do Linux by Scratch. Mais? Diga lá. Também tem a questão da privacidade também, né? O software livre a pessoa tem como ver o software para ver como que os dados dele estão sendo tratados enquanto software fechado você tem que acreditar na empresa que está saindo dos seus dados. Mas tem uma caso de vazamento de dados com o Ubuntu, né? Então, vamos lá. Uma coisa cada vez. Sim, quando você está falando de software livre, não necessariamente você, né? Se você não é programador, você não vai ficar olhando o código-fonte. Mesmo que você seja, você não vai olhar o código-fonte de tudo que tem ali, né? Mas tem alguém olhando, né? Tem alguém olhando aquele código-fonte que não é alguém vinculado ao interesse de alguma coisa maligna que pode estar ali. Então, se tiver algum problema, mais cedo ou mais tarde aparece. Com software fechado, isso realmente é um problema bem esquisito, né? Você não sabe, você confia, né? Quando você pega Google, Microsoft, Java 4, tem aquelas licenças lá que ninguém lê, né? Mas se você lê, basicamente o que elas dizem ali é assim: você entrega o seu fígado e o seu filho primogênito para eles. Isso é o que eles dizem. Mas você não sabe se além do seu fígado e do seu filho primogênito, eles vão pegar os outros filhos também, o olho, a retina, o cotovelo, tudo. Você não sabe. Você tem que confiar que é só aquilo que está nos termos de licença. Isso é bem complicado mesmo. Isso é um problema, especialmente se você pensar em governos, né? Como é que um governo, como o nosso, usa um software fechado produzido por uma empresa que não é brasileira? Será que isso não tem nenhuma consequência? Porra! Mas enfim, quando eu falei lá das 3 razões para se interessar por software livre, uma que eu falei foi o impacto na sociedade do futuro. Esse tipo de questão. Imagina, por exemplo, aparelhos de surdez. A tendência é você ter aparelhos de surdez cada vez mais sofisticados e cada vez mais softizados. Agora, perceba, o aparelho de surdez é o cara que vai filtrar o que a pessoa escuta para realçar palavras, para aumentar o entendimento, esse tipo de coisa, né? Como é que você não sabe o que esse negócio está fazendo? Porque é um software fechado por uma empresa lá que não te conta. Não, isso aqui é ótimo para você vai ouvir melhor. Oi? Está falando da audição. Você pode manipular o que a pessoa está ouvindo ou não. Então, assim, tem muitos lugares. A gente acabou de passar pela pandemia. Toda a nossa interação social e econômica com o mundo foi fortemente mediada pelo computador, né? Eu acho que isso foi só a amostra grátis. Vai ser muito mais daqui a um certo tempo. Então, a gente se arrisca muito confiando no software não livre para esse tipo de coisa. E o metaverso? Calma. Metaverso aí já... Então, metaverso, em parte, é isso que eu estou dizendo. Vai longe ainda essa coisa. Não sei se o metaverso, dessa maneira que eles estão falando, vai pegar ou não conheço o assunto, mas que tem um impacto enorme em termos de privacidade, em termos de como você se relaciona com as pessoas, o que é que você considera, o que é que você aprende que é relevante ou não, é enorme. Alguém tinha... Quando você falou do governo, eu ia falar que não só as empresas estão escrevendo o governo, mas podem colaborar com o governo.
Ao invés de ter certeza, a Apple não instalou um backdoor no seu iPhone para o governo dos Estados Unidos dizer que você Sem dúvida. Você não sabe. E, assim, as implicações... Quando a gente fala de privacidade, pequeno... Quando a gente fala de privacidade, a gente tem a tendência de pensar na minha privacidade. Foda-se a sua privacidade. Não é isso que é importante. A Apple, a Google, não está interessada em você. Certo? Agora, quando você é 7 bilhões de pessoas, começa a ficar muito interessante. E essa que é a questão. Não tem nada para esconder. Não é a questão do que você tem para esconder. A questão é do poder que você está pondo na mão de entidades que não deveriam ter esse tipo de poder. Seja empresas, seja governos, seja empresas e governos em conjunto. É um rebosteio completo. É problemático. O Marlon Douglas perguntou: a ideia de descentralização pode ser uma solução? Descentralização. Olha, aí é a questão de opinião. Eu tenho uma. Né? Tem gente que gosta muito dessa ideia de descentralização. Eu mesmo já achei que era uma ideia genial. Como é que chama lá? Aquelas redes sociais descentralizadas, diáspora, tal, né? Eu mesmo, tem uma época que eu achava isso muito legal, tal, mas não. Eu particularmente, acho que isso é útil para várias coisas, mas não para esse quesito. O que resolve nesse quesito aí é um mix de tecnologia e legislação. Só que a legislação não vai rolar. Os governos do mundo já entraram num acordo que está tudo bem do jeito que está. Então não vai ter legislação, então a gente está fodido. Simples assim. Para mim isso é muito claro. Não tem volta mais. Quer dizer, talvez daqui a 50 anos, né? Mas nos próximos 10, 20 anos não vai mudar, porque sem legislação não tem como, na minha opinião. Algo que você ia falar? Não, você ia falar. O senhor estava comentando uns instantes atrás sobre aparelho auditivo, marca-passo, essas coisas com software proprietário, sobre o esquema da manipulação. Tem outro esquema também, da manutenção. Uma empresa sai do mercado por qualquer motivo, não é mais lucrativo para ela, não quer mais fazer marca-passo, vou fazer avião. Ninguém quer código daquele marca-passo, cadê a pessoa que precisa agora? É o mesmo problema do filho sobrinho vizinho. Sim, é o mesmo problema. E tem essa questão também. Mas esse é menos grave, você percebe? É menos grave. O mais grave é isso, você está gerando dados para uma empresa que pode usar esses dados, por exemplo, empresa mais capaz. Venceu a licença do seu coração, sinto muito. Hã? Venceu a licença do seu coração, sinto muito. Isso. Tem casos assim, né? Teve um caso, uma fulana, o marido teve ataque cardíaco, sei lá o quê, ela foi pegar o carro e ela não deu partida, porque ela estava atrasada nas prestações do carro. Acho que o cara morreu, se não estou enganado. Mas enfim, você está dando dados que valem dinheiro para essas empresas. Você não está recebendo nada em retorno, pelo contrário, você está recebendo manipulação. Você está gerando um mecanismo pelo qual você aumenta o poder de determinadas entidades em detrimento de outras, que não necessariamente é o melhor em termos sociais. Por quê? Porque sim, sei lá. Porque foi assim que foi. Não sei não, só sei que foi assim. Pequenas conveniências foram somadas, né? Tá bom, mas não vai seguir na cabeça. 7 bilhões de pessoas fazendo isso em 100 anos. Sim, exatamente. O Richard Stallman, ele considerava, não sei como é que ele pensa sobre isso hoje, ele considerava isso um problema menor. Ele falava o seguinte, tá, o firmware, né, o software que está preso numa máquina imutável, ele é imutável, né? Não tem como o usuário mexer naquilo. Então não é tão importante que aquilo seja aberto. Eu não sei se ele mudou de opinião hoje em dia, porque eu acho que o contexto em que isso acontece hoje em dia é muito diferente do que o contexto em que isso acontecia quando ele disse isso, nos anos 80 e 90. Mas eu acho assim, tem um potencial problemático. Eu não sei até que ponto hoje esse potencial está sendo usado para o mal, mas que tem um potencial problemático, tem. E a gente usa muita coisa binária. Por exemplo, quem usa Linux e usa Wi-Fi, o driver Wi-Fi, ele não é todo livre. Ele inclui um pedaço, que é um firmware, na verdade, que você faz upload para a placa, é o firmware da placa, né? Você faz upload para a placa e a placa roda aquele software lá. Porque é uma parte do software que tem que ter, tudo bem, tem que ter esse software na placa. Mas por que esse software tem que ser fechado? Vamos combinar que a placa de rede é o lugar por onde passa toda a comunicação do seu computador. Toda. E bem ali, a gente tem um pedaço de software fechado. Ô puta que pariu.
E, no entanto, nós, a comunidade de software livre, a gente meio que achou que tudo bem, né? Porque é isso, esse negócio está assim há muitos anos e é a regra. Outro exemplo, driver da NVIDIA. O driver, você tem uma casquinha que é software livre, que chama um binário da NVIDIA. E ninguém sabe o que tem lá. Tudo que você vê na tela da porra do seu computador passa por esse cara. Não é que ele está deixando como não livre um pedacinho ali que cuida, sei lá, do botão esquerdo do mouse. Não, ele está falando da tela, não está falando da rede. São coisas meio essenciais. Estão lá com o software fechado e a gente está usando. Está sendo usado para mal hoje em dia? Talvez não. Tem um potencial problemático aí? Tem. Sem dúvida tem. Mas, aí entra naquela história, né? O movimento de software livre, que tem o seu lado ideológico, dessa preocupação que eu estou falando aqui agora, né? Ele perdeu força para o movimento que está preocupado na questão técnica, de otimizar custos, etc., que é importante também. Eu acho super importante. Mas tem se dado muito mais ênfase para esse lado do que para aquele. E para esse lado das questões técnicas e de grana, de otimizar processos, o driver binário da placa de rede é irrelevante. Diga. Sobre esses softwares da placa de rede, por exemplo, se você fizer uma engenharia reversa e fizer uma alternativa livre para rodar uma mesma placa, é ilegal fazer isso? Tá, para quem, como tem o microfone aqui, eu vou repetir. Ele perguntou se você criar uma versão livre de um firmware, como esse da placa de rede ou qualquer coisa similar, e substituir o binário fechado por esse firmware livre, isso é ilegal? Então, não deveria ser. E se você perguntasse para qualquer pessoa 25 anos atrás, ninguém ia ter dúvida de dizer para você, imagina! Mas hoje em dia, complicou. Porque hoje em dia você tem, entre vários outros absurdos, tem uma legislação que se chama nos Estados Unidos DMCA, Digital Millennium Copyright Act, que basicamente diz assim, se você faz qualquer coisa que alguém não gosta, é ilegal. Pronto. É isso. E um dia eu vim a saber que o Brasil tem essa mesma lei. Os termos dos cidadãos iguais, o DMCA brasileiro, vamos dizer assim, ele é um pouco menos cheio de rococós que o americano, mas ele é muito similar. Então a gente tem a mesma merda aqui. Ah, beleza. Então assim, dá para argumentar nos dois sentidos. Dá para argumentar que não, que isso não é ilegal, porque você está procurando interoperabilidade, etc, etc. Fine. Mas dá para argumentar que é ilegal por vários caminhos. Primeiro, no caso de uma placa de rede. Para a placa de rede ser permitida de funcionar no Brasil, ela tem que ter o ok da Anatel. A Anatel não deu ok no seu software. Começou daí. Outra coisa, se na placa de rede tem algum sistema de proteção anticópia, quebrar qualquer tipo de sistema de proteção anticópia, por qualquer razão que seja, é ilegal pelo DMCA e pela lei brasileira. Então assim, no fundo tudo vai depender do advogado que você vai contratar. Que provavelmente não vai ser tão bom quanto alguém em uma empresa que tem dinheiro para fazer um advogado. Depende, vai saber quantos milhões a família dele tem. Não teve o caso da época do IBM PC, né? Que ela conseguiu processar e vencer todos os fabricantes de IBM PC compatível, menos a Dell. Porque a Dell fez engenharia reversa, copiou só os resultados de uma planilha, jogou tudo aquilo fora e falou com o engenheiro dela, agora faz dar o mesmo resultado aqui. Aí ele fala, não foi engenharia reversa. Então, aí se salvou, né? Esse é um caso, mas o que acontece? Todo mundo fez engenharia reversa, foi bem. Mas sabe qual que é o problema? Isso foi nos anos 80. Eu tenho muita convicção, não tenho provas, mas tenho muita convicção que hoje em dia não ia rolar. Não, hoje. Porque a verdade é a seguinte, assim como o Samba, sabe o protocolo Samba? Vocês devem saber, né? O protocolo Samba é um protocolo de rede dos Windows mais antigos, acho que a gente não usa mais, né? Não, usa sim, ainda usa. Ainda usa. Sim, é um protocolo de rede que as máquinas Windows usam. Muito bem. Samba é a versão livre, é um software livre que implementa esse mesmo protocolo. No meio do caminho desse protocolo tem uma chave de criptografia, que o pessoal do Samba quebrou. Eles quebraram a cabeça até conseguir quebrar essa chave de criptografia. Hoje em dia, para mim é nítido que essa porra não teria sido bloqueada legalmente, tanto porque quebrou uma senha, portanto cai no DMCA, quanto pelo fato de que quebrou um protocolo. E um protocolo hoje em dia, naquela época não, mas hoje em dia você pode dizer que é patenteado, você pode dizer que tem copyright. É só ver o caso que teve entre a
Google e a Oracle, exatamente. Com relação ao Java. A Google ganhou, mas foi por muito pouco. Basicamente o que a Oracle defendia era que as APIs do Java, mesmo sendo implementadas diferentemente, com engenharia reversa, elas eram patenteadas. E teve um juiz da Suprema Corte Americana que concordou, teve no mínimo um. E a discussão passou por várias instâncias. Então, assim, realmente o contexto mudou. Mesmo o Linux. O Linux, ele é uma implementação do padrão POSIX. É um padrão, um acordo da indústria de como é que tem que ser um sistema com cara de Unix. Se isso não tivesse sido feito nos anos 90, com certeza o Linux seria processado por ter a mesma API, o mesmo jeito de funcionar que os Unix. E não poderia existir. Então a gente está indo por um caminho bem complicado. O software livre está funcionando bem hoje, porque, como eu falei, comercialmente ele teve muito sucesso. Então, comercialmente faz muito sentido o software livre para uma quantidade grande de empresas grandes. Então, ninguém vai processar o software livre, coisas de software livre hoje em dia, em geral. Mas, se essa maré mudar, o movimento do software livre vai passar por maus bocados, porque a legislação está indo por caminhos bem problemáticos. Eu acho que seria também muito difícil você aprender a programação se tudo fosse pago, assim, um computador fosse pago, ou um editor de texto fosse pago, seria muito mais difícil você aprender software. Mas era assim nos anos 70 e 80. Na verdade, nos anos 70, 80 e 90. Software livre começou a se tornar uma realidade fora de meia dúzia de pessoas nos anos 90. Até lá, era tudo pago. Você tinha que ter lá o seu Borland de Pascal, seu Borland de... esqueci como é que chama lá, o Clipper, seja lá o que for, você tinha que ter alguma bagaça, ou Microsoft C, você tinha que pagar. E era preso à máquina ainda, né? Além de você pagar pelo software, você preso à utilizava máquina em outro computador. Sim, era bem complicado. Meu Deus. Agora, justamente, hoje em dia, por que o software livre? A gente está indo por uns caminhos bizarros, né? Mas enfim, porque o software livre está muito interessante do ponto de vista comercial, tem interesse que muita gente aprenda a programar. Não só por isso, né? Porque cada vez mais a gente está num mundo onde algum conhecimento de software é importante. Então, é de interesse de todo mundo que essas coisas sejam gratuitas também. Isso é um acidente. É porque bate com o interesse do momento. Não necessariamente isso vai continuar assim pelos próximos 50 anos. Podemos torcer. Isso eu até acredito que sim, na verdade. Mas outras coisas, não. Você ia falar uma coisa? Então, a gente está falando sobre uns caminhos meio bizarros que podem acontecer e realmente podem. Para você dar mais um para chegar na pergunta, por exemplo, a gente está indo por uma fase de carros autônomos, por exemplo. Se você concentra isso, o poder do software de código fechado desses carros numa mão de uma empresa, o que ela pode fazer é bizarro. Não, só que... Elon Musk, mano. Então, só que tipo, as pessoas no geral não têm essa consciência, não têm a consciência do que é um algoritmo, de como funciona o software, vão ter muito menos consciência do que é o software livre. Então, tipo, na sua opinião, qual é a principal barreira que tinha que ser quebrada para que isso mudasse hoje? Porque a gente está indo num caminho muito bizarro. Cara, a principal barreira que tinha que ser quebrada era a barreira da atmosfera, por um meteoro. Tem um monte ali em cima, mais experiência. Não, porque é complicado. De fato, assim, as pessoas não têm o know-how técnico. E, em parte, hoje em dia, é de se esperar que, com o tempo, as pessoas venham a ter algum know-how de computação, né? Assim como as pessoas têm um pouco de know-how de eletricidade. Não sabe nada, mas elas sabem que tem a pilha, tem positivo e negativo, né? A gente tem que chegar no ponto em que esse tipo de conhecimento em relação ao software seja comum. Mas ele não é suficiente. Ele não é suficiente. Então, quem tem que tomar as rédeas desse assunto, vamos dizer assim, né? É o pessoal mais técnico. Só que o pessoal mais técnico, em geral, não está muito preocupado com isso. Até porque, geralmente, o pessoal mais técnico trabalha nessas empresas. Trabalha nessas empresas. E aí o que acontece? É o canto da sereia. Assim que acontece. Essas empresas, né, elas fazem coisas legais. Não tem como negar que, junto com coisas que você pode achar questionáveis, o avanço tecnológico produziu muitas coisas bacanas. Legal. Então o que acontece? Se você está lá nessa empresa e está fazendo, você fala assim, nossa, fez isso, ficou legal. Nossa, aquilo lá ficou muito legal. Nossa, a gente está avançando pra caralho, o mundo está ficando cada vez muito melhor. E é verdade. Só que você começa a perder a perspectiva do outro lado. Você também está gerando outros problemas, né? É por isso que pagam bem os computeiros também. Eu sei que existe.
Coisa triste do mundo. Assim, eu me lembro... Assim, aqui na Google, que delícia. Eu me lembro de um cara comentando comigo que se você vai numa loja online qualquer, você é cliente fiel daquela loja. Você é atestado trouxa master. Por quê? Porque tem código, alguém escreveu esse código, porque alguém mandou escrever esse código, que reconhece que você é um cliente que volta. E se você é um cliente que volta, você é um cliente mais fácil de vender, sobe o preço. Não. Então assim, porra, velho. E você vai fazer o quê? Tem programador que tem a opção de falar assim, não, vou fazer, e pedir demissão. Tem programador que não tem essa opção, certo? Então assim, a gente está num lugar meio complicado. E também falando sobre caminhos bizarros, tem agora uma nova celebração do obscurantismo, né? É bonito em certos círculos você não saber e não gostar de quem sabe. Sim. Sim. Mas isso é um problema gravíssimo, mas acho que ele passa em outro canal. Ele não tem relação com esse tipo especificamente de software livre. É um problema gravíssimo isso. E, na verdade, acho que porque ele afeta muito mais coisas, né? Não é só o mundo da computação, ele afeta tudo. Mas ele é outro canal. Enfim, eu posso... Deixa eu ver que horas são. 5h15. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais que eu gostaria de falar. Vai? Porque eu separei aqui umas... Aqui, velho. Separei uns arquivos, mas acho que já tem coisa demais. Eu posso falar desse futuro aqui, vai? Outra muita coisa. Eu acho que provavelmente o que tem aqui é isso que a gente já discutiu, tá? Mas vou falar aqui. Esse aqui são as frases de efeito. New York Times fez um artigo em 2001 falando que toda a ciência é ciência da computação. Basicamente o argumento é o seguinte: o que você podia descobrir na biologia, na química, na física, com a experimentação direta e levantando os dados, né? Já foi. Que agora você só consegue avançar nessas áreas manipulando grandes volumes de dados, portanto você precisa de computador. Então toda a ciência hoje é ciência da computação. Eu como matemático, Olha quanta modelagem dá pra fazer, pô. Não, mas é matemático puro. Exato. Ah, não. A matemática, a ciência da computação é uma subdivisão da matemática. Exato. E na verdade não é tão simples não. A matemática é apenas filosofia. De fato. Eu vou te dizer o seguinte. Física, né? Eu vou dizer o que eu acho sobre isso muito rapidamente, porque isso já é um pouco fora do assunto, mas o que eu acho é o seguinte: existe um mundo. Um mundo é relativamente complexo. A gente cria modelos do mundo. O que é um modelo é uma simplificação, certo? O que eu acho que a gente está num ponto em que a nossa capacidade de criar modelos já chegou no limite. Aquilo que dava para criar modelos que a gente é capaz de compreender, a gente já criou, em geral, não tudo, né, claro. Mas a maioria das coisas que dava para criar modelos que a gente é capaz de entender, a gente já criou. Então a gente chegou no ponto que não tem mais modelo. Não é porque não exista um modelo, é porque a gente não é capaz de compreender um modelo. Na matemática é tudo doido, eles pegam a soma e definem de um jeito diferente, eles vão chegar em outro modelo. Mas esse que é o ponto. Olha só o nível de complexidade que a gente chegou. A matemática é um exemplo ótimo. A matemática tem um nível de abstração alto, vamos combinar. Você tem ramos da matemática que são realmente bem complexos, certo? E ainda assim, hoje em dia, quando você vai fazer uma droga, você não tem nem ideia. Tudo bem, você vai lá, você inventa 50 drogas e 40 você consegue eliminar matematicamente, vamos dizer assim. Né? As outras 10, velho, não tem jeito. Você vai ter que fazer teste em vivo. E não tem jeito. Apesar de toda a nossa sofisticação dos modelos, ele não chega na realidade, no nível de sofisticação de algumas realidades. Então, assim, acho a matemática super foda, mas acho que a gente está chegando no nosso limite. Né? A matemática não tem limite, mas a gente tem. Aí fudeu. Esse cara aqui, em 2006, falou: o software está para o século XXI como a matemática está para o século XVI. E ele argumenta que no século XVI as grandes navegações e toda a transformação social que aconteceu no século XVI foi por conta da matemática. E eu acho que ele tem razão pra caralho. O transporte e a matemática, só que o transporte aconteceu justamente por causa da matemática. E hoje, no século XXI, é a computação. Esses dois artigos são muito interessantes, galera. O fim da teoria é um artigo que o cara fala exatamente isso. A gente não consegue mais fazer modelos, mas a gente consegue descobrir coisa nova
fazendo análise de dados. E esse aqui, da eficácia absoluta dos dados, é muito bom. Os caras falam assim, a gente está tentando há 50 anos fazer modelos computacionais da fala, né, do texto, para traduzir texto, para entender texto, e no entanto, depois de 50 anos, o melhor algoritmo que a gente tem é um algoritmo de inteligência artificial que simplesmente pega e faz dados, faz análise probabilística. Ou seja, a gente não consegue, fala que é um negócio que a gente inventou, a gente não consegue modelar. Diga. Essa sua apresentação vai ficar disponível na página do curso? Vai. Sim. E aí tem essa aqui da Forbes, né? Agora toda empresa é uma empresa de software. Carro? Não, o cara não faz carro. O cara faz um computador com roda. E isso não deixa de ser verdade, tá? É óbvio que não é tão assim, mas sim, você pega um carro, que é uma coisa bem bosta, né? De 100 anos atrás, e sim, você tem um monte de coisa ali que é mediada pelo computador. Tem até aquela coisa lá dos Tesla, eu não sei exatamente como foi a história, mas acho que teve algum incêndio na Califórnia e tem aquela coisa, né, de que a bateria não pode chegar ao R$0, porque estraga a bateria, eu não sei bem, não sou engenheiro nem nada, mas aí, enfim, os Tesla lá soltaram uma atualização que você poderia dirigir mesmo após chegar no 0% não oficial, porque o pessoal saía ali da área do incêndio, então, enfim. Nem soube essa história, mas interessante. É um carro, um software com rodas, né? Não, mas assim, não é tanto, mas sim, é muito fortemente conectado com o computador. Nos anos 80, 90, em algum momento, o consumo de combustível dos aviões caiu para metade. Por quê? Porque passou a ser computadorizado o sistema de controle de voo. Metade! Porra, é coisa pra caralho, né? E carro também, né? Você pega um carro dos anos 70 e um carro de hoje, o consumo é bem diferente. Né? E aí tem essa frase aqui também que é bonitinha. A Uber não tem carros. O Facebook não produz conteúdo. O Alibaba, que é uma empresa de venda, né? Não tem estoque. E o Airbnb não tem imóveis. A maior empresa de carros, de imóveis, é a empresa de computação. Isso aqui é um belo papo também de marqueteiro capitalista mesmo. Mas enfim. Mas o fato é, sim, está tendo uma transformação. A gente está calcando muito nossa sociedade em cima do software. Externalidades, né? O dinheiro é meu, o problema é seu. Isso. Enfim, o fato é que a gente está indo nessa direção. E a gente ganha muitas coisas com isso, é válido. Mas tem vários problemas aí, né? Então, tendo em vista esse contexto, em que, como eu falei, o que a gente teve na pandemia foi uma amostra grátis do quanto a nossa relação com o resto do mundo vai ser mediada, é importante voltar nisso daqui. Por que software livre é importante? Tem a questão ética. Se eu posso ajudar o meu amigo, eu devo ajudar o meu amigo, né? Tem a questão da sociedade do futuro. Você não pode ter certos acúmulos de poder. Você precisa ter controle desses mecanismos de poder, né? E tem a parte da metodologia e do dinheiro, que é a parte mais sem graça do negócio, né? Falando um pouco da questão da ética. Primeiro, você tem incentivo à colaboração. Vamos combinar, né? A gente não precisa ser tão filha da puta na vida o tempo todo, né? A gente pode eventualmente colaborar um pouquinho com os outros, né? Tanto na produção quanto nos relacionamentos humanos. Quando você está falando de software livre de colaboração, você cria vínculos. Você tem também acesso à tecnologia de ponta com baixo custo. Pelo fato de ser software livre, o custo tende a ser basicamente zero. As vantagens econômicas se traduzem em vantagens sociais. Acesso à tecnologia, pelo menos parcial, né? É uma plataforma para educação tecnológica. Pensa, hoje, se você quer ensinar alguém a usar alguma coisa de computação, é o que você falou. A linguagem é gratuita, né? Você vai lá e baixa o Python. Você vai lá e baixa o editor do Python. Você não precisa pagar por essas coisas todas. Você tem mais acesso. Isso traz pessoas para dentro desse mundo digital, blá, né? Você tem compartilhamento de software de forma legal. Porque sim, as pessoas compartilham software, né? Tu é pirata. Você incentivar esse tipo de coisa, e não, make no mistake, as grandes empresas como a Microsoft, elas se favorecem muito com a pirataria. É um negócio da China para elas, porque é através da pirataria que o software delas se torna o padrão do mercado. Então assim, só que na hora que você incentiva a pirataria como meio de vida, você está virando e falando assim, olha, lei é bela bosta, né? E assim, você não pode ter
a lei não é absoluta, mas também você não pode levar a lei tão oba-oba assim, né? Então, quando a gente é moleque, o pensamento é esse. Mas, bicho, não dá. Sim, ela não é absoluta, tem horas que você precisa saber virar vai tomar no seu cu, né? Mas também não é assim tão oba-oba. E o melhor equilíbrio entre interesse privado e público, que eu falei lá 300 anos atrás. Diga. Um exemplo desse negócio aí que você falou acho que é Aaron Swartz. Aaron Swartz, sim. Ele criou o Edge, né? E ele estava no MIT. E ele pensava sobre isso, sobre conhecimento público, etc. E aí ele meio que pirateou centenas de estudos científicos que a faculdade dele tinha acesso. Milhares. E aí as editoras basicamente acabaram com a vida dele, tiraram tudo que ele tinha, tinha um monte de processo, e ele estava se suicidando. Não sei se vocês sabem o caso, é isso aí, ele se suicidou no fim das contas. O que ele fez foi isso, ele falou assim, não tem cabimento, e isso é um lugar onde a gente tinha que mudar. Esse é um lugar onde eu falei, isso está errado mesmo. Não tem cabimento você ter pesquisa que é financiada por órgãos governamentais, que para você que estuda numa universidade pública, a universidade precisa pagar para ter acesso àquela pesquisa. Tem algo errado. Então, assim, tem um movimento forte aí, falar de ciência aberta e tal, e o que ele fez foi isso, ele criou um mecanismo para automatizar a pirataria. E ele se deu muito mal com isso. Tem a Alexandra Elbach, eu não sei o nome dela, do Sci-Hub House, obviamente bem famosa, né? Sci-Hub, nossa, salvando graduações aí. Ele também. Então, o Sci-Hub, eu não sei se era o Sci-Hub ou se o Sci-Hub é um descendente direto do trabalho da Aaron Swartz. Deve ser, né? Porque eu sei que o Sci-Hub é dessa mina, a Alex. Mas enfim, ele foi o primeiro cara que fez. Então, não sei se ela pegou a bandeira ou se ela fez outro igual. Deve ser Mas é isso. Hoje em dia tem vários, mas ele foi o primeiro que fez isso. triste. Falando de sociedade do futuro, né? É isso que eu falei antes, né? Centralização do poder. Velho, software vai ser, já é, e cada vez mais será, uma mecanismo de centralização de poder. Quantas vezes você ligou para algum lugar, atendimento ao cliente, não sei o quê, eu queria não sei o quê, o sistema não deixa. Quem é o sistema? O sistema é um software que alguém fez. Parece como um ser onisciente. É um ser onisciente onipotente, né? Então. Eu vou ouvir no sistema. Isso é bem. Você percebe que o poder. Não, é uma coisa pragmática. Você não consegue fazer não sei o quê porque o sistema não deixa. Essa aí é a tal da pessoa jurídica, né? Pois é. Michel, só um monte de binário, pelo amor de Deus. É uma corporação, não tem mais direitos do que uma pessoa. Sim. Aí eu dei o exemplo ali do aparelho auditivo, né? Outro exemplo é esse experimento do Facebook. Não sei se vocês souberam disso, faz uns anos já. Eles fizeram fazer um experimento, era um aluno de pós-graduação, fez um acordo com o Facebook, fizeram o seguinte experimento. Dividiram as pessoas, 6 mil num grupo, 6 mil no outro. Para esses aqui, colocaram notícias no feed de notícias mais tristes. E para esses aqui, notícias mais alegres. E o que eles perceberam foi que as pessoas que viam as notícias mais tristes ficaram mais tristes, basicamente. E as que viram notícias mais alegres ficaram mais alegres. Agora, pensa só. Se você tem esse poder com relação a triste e alegre, o que o Facebook quer otimizar quando ele faz o feed de notícias? Clique em anúncio, certo? O que é interessante para você gerar clique em anúncio? Coisa curta, coisa superficial, coisa extremista. Então, assim, você está colocando na mão desses caras o poder sobre o humor das pessoas em função do ganho que essa empresa vai ter. É muito arriscado a gente fazer isso. E não é teórico, né? Acho que posso dizer com tranquilidade que tanto nos Estados Unidos quanto aqui estamos vendo os resultados, né? Diga. Na cabeça eu não lembro exatamente onde eu vi, mas eu lembro que eu tinha lido uma pesquisa que mostrava que o sentimento que mais impulsionava as pessoas a abrir páginas com anúncios é a raiva. A raiva é o melhor sentimento para se incentivar se você quer que as pessoas cliquem nos seus anúncios. Claro, mas é mesmo. Você vê um negócio e você fica puto, assim, eu quero ir lá para xingar junto. Ou para xingar o cara que está falando coisa que eu não concordo, ou para xingar junto com o cara que está falando alguma coisa que eu concordo. Não vai ser... O segundo lugar é aquele do gatinho, mas o primeiro lugar é a raiva, óbvio. Eles usaram isso para as eleições depois, né? Que experimento da Cambridge Analytica. Independência dos governos, né? Produtos desconhecidos, aquilo que eu já falei, né? Como é que um governo pode ter um software que vem de outro lugar, você não sabe como funciona, você está passando dados.
sigiloso ali, meio esquisito, né? Enfim. E a relação da população em geral com o software, né? Se você promove o compartilhamento de conhecimento, você promove a inclusão digital. Se o software é uma coisa mágica que cai do céu, as pessoas vão tratar ele como uma coisa mágica que cai do céu. E aí assim, tá, tudo isso é muito bonito. E quando você fala então em tecnologias como computação em nuvem? Fodeu, né? Assim, os aspectos éticos no mínimo são parcialmente comprometidos. Você tem essas coisas aqui, você tem, mas tem aspectos dessas coisas que você não tem mais. Porque uma parte do sistema de nuvem lá, a Amazon, né, é uma caixa preta, você não sabe como funciona. Então, só as partes que são commodity, ou seja, só aquilo que é interessante para as empresas que trabalham com software monetizarem, essas partes são transformadas em software livre em conhecimento aberto, as outras partes não. E aí você vai lá e coloca o seu conhecimento lá, né? E só essas empresas têm acesso, elas têm acesso a tudo, basicamente está livre. Você não tem mais muito controle da sua privacidade, né? Novamente, aquilo que eu falei, não é a sua privacidade, né? É a privacidade da massa, né? E a questão social fica altamente comprometida, né? Você tem a centralização de poder, você tem a total capacidade de censura e controle. Privacidade de segurança. Né? Não há independência tecnológica. No momento que você está a USP, por exemplo, né? A gente está usando aqui o Google Meet. O e-mail da USP é o Gmail. Certo? A USP, que é a maior universidade da América Latina, centraliza todo o seu tráfego de e-mail numa empresa, que é o Google. Eu faço isso também, tá? Não estou dizendo que não. Mas assim, isso gera uma total dependência tecnológica aí. Quando você fala em internet das coisas, que está começando, né? Vamos combinar, a gente está muito no começo da internet das coisas. Ok? Eu ia falar uma coisa, mas já acabou. Tá bom. A internet das coisas, além de tudo, precisa da computação em nuvem para tudo. Para a integração de dispositivos, né? Porque assim, o dispositivo de internet das coisas, ele é muito burro. Então o que ele faz é, ele pega o dado, qualquer coisa assim, e manda para a nuvem. Ou a nuvem manda ele abrir a porta, tal. Ele não tem inteligência ali, né? Então você depende de um sistema na nuvem. Toda a parte de definição de cenários e políticas. Quando é que eu vou dizer que a casa está pegando fogo? O sensor de temperatura ali, a janela que fechou ali, não sei o que. Isso é uma indicação de fogo. Então, tudo isso aqui fica lá na nuvem. Então você está jogando para a nuvem todo esse poder aqui. Uma nuvem que não é sua. Não existe nuvem. Existe o computador de alguém que não é você. Os dispositivos dependem de atualizações, né? E aí você tem todos os problemas de atualização que tem com software restrito, só que em escala muito maior. Você tem milhares de dispositivos, né? Por aí. Uma pessoa, daqui a uns aninhos, uma pessoa vai ter ao seu redor, assim, 20, 30, 40 dispositivos. Né? A gente tem um computador, dois, né? O celular e o computador. Não, vai ter 20, 30 para cada pessoa. Produtos abandonados e limitados. O que vai surgir de lixo eletrônico aqui não está escrito no gibi. Que na hora que o serviço da nuvem fizer uma atualização e falar assim, os dispositivos fabricados antes de 3 anos atrás vão adicionar, pum, lixo. Já aconteceu, né? Aquela fabricante de Nest, né? Fabricante de termômetro inteligente, saiu do mercado, todo mundo que tinha sistema de aquecimento em casa. Não só já aconteceu, como acontece regularmente. Acho que as empresas fazem aplicativos para Androids abaixo daquele seleção de aplicativo. Não, a própria. A Google tem um programa que chama Google Android One. Que é assim, é um celular que eles terceirizam a fabricação, mas que é a responsabilidade deles. E assim, os selling points, né, as vantagens do Android One são que eles garantem por 2 anos atualizações do software e por 3 anos atualizações de segurança. Ou seja, eles estão dizendo para você que se você comprar o software, o telefone no dia do lançamento, você tem no máximo 3 anos para trocar. Se você comprar 1 ano depois do lançamento, aí é 2 anos, porque eles vão se importar por mais 2 anos só. Eu tive uma conversa que eu lembrei agora, com os produtos abandonados, que eu vi que eu não lembro se é a Ubisoft lançou jogos assim até single player uns anos atrás.
eles decidiram que eles não querem mais dar suporte a isso. Então você comprou um produto digital, ele vai ser removido da loja e Foi o você vai Assassin's poder Creed, parar. né? Foi o Assassin's Creed. Você não vai poder mais jogar um produto digital single player que você comprou. Tipo, você perdeu acesso a algo que... Eles vão lançar remaster mais caros, né? Sim. Então você não vai ter mais acesso à versão original. Então, tudo isso volta na história dos mecanismos de poder, né? Produtos abandonados e limitados, é isso que você falou. Esse caso aqui é muito engraçado. O PS3, ele permitia rodar Linux. O pessoal usava em cluster, assim? Usava em cluster. Teve a Marinha, acho americana, comprou 3.000 PS3 para rodar em cluster. Um belo dia a Sony, não lembro exatamente porquê, virou e falou assim, isso aqui não está sendo bom? Pronto, aqueles 3.000 PS3 que a Marinha comprou, os marinheiros devem ter jogado muito, porque para cluster não se jogou mais nada. Aí tem esse caso que eu falei do carro que pode funcionar, né? Tem o rootkit da Sony, que puta que pariu, nem comentar, parece poder. Enfim. E aí se você pensa em inteligência artificial, vai acontecer alguma coisa aqui. Não há espaço livre suficiente. Ih, dá ok. Limpar. Não, mas ainda tá vindo o áudio. Fala aí, se eles ainda estão ouvindo. Tá, sei lá, deve estar ouvindo. Tô acabando também. Se você pensar em inteligência artificial, a gente tem um problema, né? Porque inteligência artificial, num certo sentido, é uma espécie de metaprogramação. O programa em si, o TensorFlow, essas coisas aí, ele é software livre. Mas foda-se, né? Ele não é a parte que interessa. A parte que interessa são os dados que geraram o modelo que você produziu dentro do TensorFlow. Se esses dados, ou esse modelo, não for transformado em algo livre, e eles normalmente não são, o fato do TensorFlow ser livre não muda a realidade de que não é livre. O código em si ali, ele é pouco relevante para a questão liberdade, etc, etc. Reconhecimento de voz e outras tecnologias também, né? Imagina quanto dado que o Google coleta. Toda vez que você usa o seu celular, fulaninho, não sei o que lá, o reconhecimento de voz, eles coletam isso? Sim, coletam isso para treinar o modelo, ótimo. Mas não só, né? No myactivity.google.com, não sei o que, fica lá todos os seus dados. Quando eu descobri, eu fiquei, meu Deus, aquela palavra que eu falei ok Google em 2012, Então, é isso sim. E o que acontece? Você fala assim, tá, mas pelo menos o TensorFlow, esses são livres, né? Tá, mas se você não tem a capacidade de processamento em grande escala, ou seja, se não tem a capacidade de processamento em grande escala, né? Não adianta. Você novamente está criando mecanismos pelo qual algumas poucas empresas que têm mais capital vão ter um poder aí tecnológico. E aí volta naquilo que eu falei lá para trás, né? Eu acho que várias dessas questões aí só se resolvem com legislação. Mas legislação está fora de moda. A gente está num momento muito liberal, no sentido brasileiro da palavra, né? Então ninguém vai olhar com bons olhos qualquer tentativa de regular nada disso. Pelo contrário, né? Teve uma legislação, que é a legislação lá como é que é? Lei Geral de LGPD, né? LGPD. Que teve na Europa, teve aqui e tal. No meu entender, as pessoas falam assim, foi um avanço. Não, no meu entender, isso não foi avanço nenhum. No meu entender, essa legislação cumpriu só um propósito, que é eliminar a incerteza jurídica para as empresas. Porque antes você tinha um limite um pouco claro do quanto elas podiam fazer ou deixar de fazer. Então você tinha uma incerteza jurídica. Agora criou uma certeza jurídica, que é assim, se o usuário liberou, você pode tudo. E o usuário sempre libera, porque é a parte do leão, você não tem como negociar isso com a empresa. Vou negociar com o Facebook, mas não quero. Você pega os meus dados todos. Então não usa. Diga. Sobre o reconhecimento de voz é mais grave ainda, porque eles dizem que eles só pegam o que você falou ok Google, por exemplo. Mas para eles reconhecerem o ok Google, eles estão escutando o tempo todo, na verdade. Sim. É 100% de tudo que você faz. Assim. Teoricamente, o blá 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 que eles dizem é que o seu celular, ele está ouvindo o tempo todo, né? E ele ouve os últimos 3, 4 segundos. Se ele não ouviu o ok Google, ele vai jogando fora. Então, de fato, a única coisa que é registrada é o ok Google. Isso é o que eles dizem.
Mas parece que já aconteceu de uma TV aí Samsung que ficou claro que ele não fazia isso. E por que eles haveriam de cumprir isso? A gente não tem acesso ao código-fonte para saber. Ainda mais o Google, né? Desde o caso do Street View lá, que em vez de pegar só uma ferramenta da rua, estavam pegando o sinal de Wi-Fi de todo mundo. Eles pegam todo o sinal do Wi-Fi para saber mais ou menos o IP da pessoa. Não, isso daí serve para você melhorar a qualidade do GPS. Mas sim, não perguntaram para ninguém, né? Não, é complicado. Enfim. Então a pergunta é, será que software livre ainda é relevante? Dado esse monte de outras coisas que não passam mais pelo mundo de software? Os problemas eu acho que são relevantes. Mas o software ser livre hoje em dia, será que ele resolve esses problemas? Tem alguma dúvida? Agora, isso não altera o fato de que ele ainda é muito importante do ponto de vista econômico. Aquela parte da grana, isso sim. O software livre é extremamente relevante hoje. Do ponto de vista ético, etc, eu acho que ele está perdendo força em várias frentes. Aí, se isso é bom ou ruim, aí depende de vocês. Você acha que, tipo, se tudo fosse software livre, ainda assim a gente teria esses problemas éticos? Sim. São esses itens que eu estou falando aqui no fim. A inteligência artificial, a internet das coisas, a computação em nuvem. Mesmo que tudo fosse software livre, esses problemas ainda estariam nessas tecnologias. Seria menos pior? Sim. Um exemplo, mas seria complicado. Financeiro, né? Todo em software livre, mas os modelos quantitativos são privados. Sim. E você pode ficar acompanhando o tráfego de rede também, né? Tipo, você está mandando coisa. Você para tudo e só fica falando. Ver se está mandando alguma coisa. Para verificar se tem alguma coisa. Mas e daí? Você descobre que tem, e daí? Você faz o quê? Você fala assim, sabe o que você faz? Você faz um post no Facebook. Ou você vê o Richard Stallman, usa o celular, só usa aquele antigão, assim, da 2005, enfim. Não tire fotos minhas, porque o seu Google Fotos vai reconhecer o meu rosto. Não dá, né? Não Mas dá. a pessoa é essa pessoa. Você não consegue ver assim, porque justamente, mesmo que você não use o Gmail, você vai se corresponder com pessoas que usam o Gmail. E o Gmail vai perfilar você mesmo assim. Por isso que eu disse que essas questões, na minha opinião, só se resolvem por legislação. Porque não existe mais opção individual aí. Teve aquele caso também, bastante anos atrás no Facebook, várias pessoas não permitiram, na época de não quero que identifique a minha foto. Tudo bem, não identificamos. Seu amigo não deu essa restrição, não identificaram você na foto que você dá para o seu amigo. Não, tá lá. Não, quem está achando vai se queimar. Não adianta você ficar querendo achar que você vai resolver individualmente. É que nem você achar que você vai resolver o problema do aquecimento global reciclando lixo da sua casa. Você não vai. É importante você fazer? Sim. Mas não é isso que vai resolver. Eu sou de mim, né? Eu sou cinza de mim. Porque eu curto, basicamente. Se você não curte, que a porta. Assim, tem várias coisas aí, né? Tem um lance que não tem a ver com o seu software livre, que é assim, você tem desafios, você tem que resolver, você aprende coisas novas. E o Linux é legal porque o que acontece? É uma tecnologia que está bem estabelecida. Então assim, o que você aprende hoje, provavelmente ainda vai estar valendo daqui a 5 anos. Talvez tenha mudado algumas coisas e tal, mas aí o conceito básico ainda está lá. Então assim, é um aprendizado que você não joga fora depois de 3 anos. Diferentemente do que acontece em algumas outras coisas de computação, né? Ele não é tão volátil. Ele tem caminha muito, é muito legal. O Linux, mundo Linux, né? Mundo software livre, caminha rápido, várias coisas novas acontecem, mas você não tem essa tecnologia descartável, sabe? Surgiu o software, ele bombou durante 1 ano, aí depois sumiu, ninguém vai dizer, não. Isso é difícil acontecer. Exatamente. Isso é difícil acontecer. Então, assim, é um aprendizado que, de fato, te é útil por um tempo mais longo. E aí é uma questão da cultura mesmo do pessoal do software livre, né? Para você usar razoavelmente bem os softwares dentro do Linux, você precisa entender mais ou menos como é que a porra dela funciona. Então você vai entender um pouco mais sobre aquele protocolo lá que você está lidando, porque quem usa, precisa de mim que usa Windows, assim, tem que configurar o DNS. Eu abro aqui a janelinha, tem 4 campos, esses 3 aqui, eu tenho 4 coisas diferentes, o único que cabe aqui é esse aqui, então é isso. Né? Você não sabe nem que caralho é um IP, né? Mas você tem lá, o seu provedor te deu 4 números. O único que tem 4 números com 4 campinhos é esse aqui. Esse é o DNS, beleza. No Linux você não vai se dar muito bem se você for por essa via. Você vai ter que entender que caralho está acontecendo. E isso é legal, porque você de fato aprende. E aí você consegue ter flexibilidade de se virar em situações meio imprevistas. Né?
Então assim, isso é uma coisa que eu curto bem. E aí você está, mesmo que você não esteja desenvolvendo software livre, só de você estar usando, mostrando para as pessoas que funciona e tal, você está fazendo parte da comunidade. Você está construindo essa coisa coletiva. Lembra que eu falei da colaboração? Você está criando esse ambiente de colaboração, que é uma coisa construtiva, em qualquer circunstância. Então assim, e para quem é daqui da computação, eu acho que é um aprendizado meio essencial, viu? Porque, não sei se vocês sabem, tem um negócio no Windows hoje em dia que chama WSL, Windows Subsystem for Linux. Então, alguém não sabe o que é isso? Tá. O negócio é o seguinte, você vai lá na loja da Microsoft, que acho que existe agora, né? E você baixa um aplicativo. O aplicativo que você baixa é o Linux. Então você baixa um Ubuntu, por exemplo. E aí você consegue abrir, você tem um Ubuntu, e não é que é parecido, é o Ubuntu mesmo. Você roda o Ubuntu ali dentro do seu Windows. A máquina virtual? Não é uma máquina virtual. Não é uma máquina virtual, ele roda dentro do espaço normal do Windows mesmo. Ou seja, imagina o trampo que deu para fazer essa porra funcionar. Certo? Não é assim. Porque uma máquina virtual é fácil, né? Você pode colocar coisa lá dentro e ele roda. Não. Você tem uma integração entre o kernel do Linux e o kernel do Windows para essa porra toda funcionar. Por que caralhos a Microsoft gastou, sem dúvida, milhões de dólares para fazer isso? Não é porque eles são burros, certo? Eles são muita coisa, mas burros não são. Por quê? Porque hoje em dia, tudo que não é desktop é Linux. Certo? Você vai fazer um servidor de qualquer merda, web, aplicação interna para uma empresa, seja lá o que for hoje em dia, essa bagaça vai rodar Linux. E aí o que acontece? O desenvolvedor vai ser Linux. E aí o que estava acontecendo em pequena escala, óbvio, né? O desenvolvedor começa a ter um sistema que é dual boot. O desenvolvedor começa a preferir fazer algumas coisas direto no Linux. E aí a Microsoft percebeu que isso ia ser ruim para eles. Então eles criaram esse lugar, você não precisa ir para o Linux. Você pode continuar aqui no Windows usando o seu Linux se você está querendo. Mas o fato é, esse lugar onde tudo que acontece no mundo servidor, que é onde fica a parte que interessa, passa pelo Linux, na hora que você trabalha como sysadmin, você está trabalhando com isso, você está entendendo como é que essa bagaça funciona. Você está por dentro dessa tecnologia que hoje em dia, e eu acho que durante muito tempo ainda, vai estar na base do grosso da computação. Eu acho que o Linux especificamente, né, e o ecossistema do Linux, vão ficar aí sendo tão centrais quanto são hoje, durante muito tempo ainda. Fácil mais uns 15 anos, se não 30. Mas mais 15 acho que é garantido. Então assim, vale realmente a pena você estar conhecendo razoavelmente bem esse ambiente. A Microsoft tem uma distro própria também, né? A CBR Marinha. Eles têm uma coisa lá que é por causa da Azure, né? É o Linux deles mesmo. Não. Muito mais. A Microsoft teve um período aí atrás que eles colaboraram uma tonelada de coisa para o Linux que era para rodar bem no Azure. Por quê? Quem é que vai rodar o Windows dentro de uma máquina virtual no Azure, né? Tá louco, bicho? Bebeu? Não, né? Eles mesmos sabem, eles não são idiotas. Né? Não é à toa que eles estão migrando toda uma coisa deles para o modelo de nuvem, de serviço, etc. Porque eles sabem que vender licença já é Elvis. Ninguém mais quer saber de comprar licença hoje em dia. Então, assim, acho que essa é uma grande coisa aí de você trabalhar de sysadmin. É você entrar em contato mais próximo com essa tecnologia que, vocês vão usar para caralho durante bastante tempo. E vale a pena conhecer razoavelmente bem. E é divertido. Pô, é legal. Sim. Beleza, gente.